Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, Evangelho de Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, conforme você encontrar, peço que coloque de pé para a leitura desse trecho da palavra do Senhor. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Quem já chorou na presença de Jesus hoje aqui? Quem já chorou na presença de Jesus hoje, sem ser nesse ambiente onde nós estamos hoje? Ai, é bom demais. Jesus pega a gente. Ai, papai. Abriu aí a palavra do Senhor, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta a isso, disse Simão a Jesus: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. Arrastando ele os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Louvado seja o seu nome, Pai, pela tua palavra que vamos compartilhar com a tua igreja. Nos ajude, nos abençoe, segundo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, para ministrar ao teu povo mais uma vez aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Esse é o episódio da pesca maravilhosa, irmãos. Esse é o episódio da pesca maravilhosa, e o mesmo episódio quando Jesus então começa a chamar seus primeiros discípulos para segui-lo e fazer desses discípulos pescadores de gente, pescadores de pessoas. E é nesse contexto que nós pregamos na semana passada, e é nesse contexto que nós vamos continuar falando aqui. Mas nesse texto que nós lemos, a gente vê Jesus operar um milagre. E eu quero compartilhar um pouco com você do que Deus tem falado comigo, porque hoje é o 4º domingo e normalmente, culturalmente na igreja metodista, todo 4º domingo a gente fala de missões. Se bem que missões é todo o tempo, mas a gente tira o 4º domingo para falar de missões. E hoje eu vou falar de missões, vou continuar falando de missões em cima desse texto. Aqui Jesus estava então na margem desse lago de Genezaré, e ali tinha uma multidão junto de Jesus, apertando Jesus. Estavam juntos Jesus estava curando pessoas, libertando pessoas, ensinando a pessoas, e a multidão o apertava, porque onde Jesus estava sempre havia uma multidão. Amém ou amém? A gente já aprendeu isso, a gente fala em todo o tempo: onde Jesus está, ali tem uma multidão. E a multidão estava ali apertando Jesus, e Jesus olhou para o lado, olhou para a margem daquele lago e viu ali 2 barcos. Fala assim: Jesus viu 2 barcos. E Jesus então ele entrou em um dos barcos. Fala assim: Jesus não entra em qualquer barco. Ele entrou em um dos barcos, e o barco que ele entrou era o barco de Simão. E aí agora tu fica se perguntando, e eu posso ficar me perguntando, e você pode vir a dúvida: por que ele não entrou no outro barco?
Porque Jesus, ele resolveu entrar naquele barco e tinha que ser justamente o barco de Simão. Porque ele não entrou no barco dos outros dois que estavam ali, que era o barco de Tiago e João. Por que ele não entrou naquele barco? Porque ele preferiu entrar no barco de Simão. Porque ele priorizou entrar no barco de Simão. Porque ele optou entrar no barco do Simão e não no outro barco. E de repente você começa a olhar para a sua vida e você, por que Deus só entra na vida de tal pessoa? Por que Deus só fala com fulano? Por que Deus só abençoa cicrano? Por que Deus só usa aquele irmão? Por que Deus só usa aquela irmã e não usa a mim, que estou no mesmo ambiente que ele está? Porque ali haviam dois barcos, um do ladinho do outro, eu creio, estavam na mesma margem, diante do mesmo Jesus, diante da mesma multidão. E Jesus resolveu entrar no barco de Simão Pedro. Por quê? Por que Jesus não entra no barco da tua vida? Por que Jesus não resolve entrar na tua vida e começar a mudar a tua história? E você vê Jesus entrando na vida dos seus vizinhos, você vê Jesus entrando na vida de outros irmãos da tua igreja, você vê Jesus entrando na vida de outros irmãos da sua célula, você vê Jesus operando sinais e maravilhas a partir do barco de alguém que está do seu lado, e não vê Jesus operando isso na sua. Por quê? Fala assim, por quê? Porque Jesus só se relaciona com quem Ele conhece. Tem gente que vem na igreja, mas Jesus não conhece. Tem gente que fala que faz e tenta fazer a obra, mas Jesus não conhece. E se Jesus não conhece você, Ele não vai entrar no barco da tua vida, querido. Porque o Jesus que eu creio, o Deus que eu creio, Ele não vai arrombar a porta do coração de ninguém. Ele só vai entrar em porta de coração que esteja com o coração com porta aberta. Então ele vai entrar. Ele não vai entrar no barco da vida de ninguém se esse alguém ou esse ninguém Jesus não conhece. É possível isso, pastor? É. Aqui nos evangelhos mesmo você vai ver que você teve fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber. Apartai de mim porque eu não te conheço. Está no meio da multidão, está na igreja, diz que serve ao Senhor, adora ao Senhor, pode dançar na coreografia, pode pregar no altar, pode ser da intercessão, mas Deus pode não te conhecer. Jesus pode não te conhecer. E se Ele não te conhecer, Ele não vai entrar no barco da tua vida. Porque Jesus só se relaciona com quem Ele conhece. E como é que eu sei que Jesus conhecia Pedro para entrar no barco de Simão Pedro? Se você voltar alguns versículos, Ele tinha curado a sogra de Pedro. Jesus conhecia Pedro. E por isso Ele entrou no barco de Pedro. Você tem deixado Jesus te conhecer? Você tem se tornado conhecido e conhecida de Jesus, ao ponto que quando tiver ali dois barcos, duas situações, Ele escolhe entrar no barco da sua vida? Porque, querido, não adianta estar no ambiente onde a multidão está. Não adianta estar à margem ali daquele lago, junto dos outros barcos que ali estão. Se não conhecer Jesus, não vai adiantar nada. Se Jesus não te conhecer, de nada vai adiantar. O que eu estou começando a ministrar para você hoje aqui é que Jesus quer conhecer você, como Ele conhecia Simão Pedro, ao ponto de escolher entrar no barco da vida dele. E a partir desse relacionamento que Pedro já tinha com Jesus, porque Jesus foi na casa da sogra de Pedro curar a sogra de Pedro, foi a partir desse início de relacionamento que Jesus começou a usar a vida de Pedro. Fala assim, Jesus só usa o barco de quem Ele conhece. E ele entrou aqui no barco de Simão Pedro, porque tinha uma multidão apertando ele ali, uma multidão sufocando ele ali, e ele queria concluir aquela etapa, daquele serviço ministerial que ele estava prestando àquela multidão, mas para isso, no local que ele estava, ele não conseguiria fazer, então ele precisou de ajuda. Como assim? Jesus precisou de ajuda? Sim, se não fosse assim, ele não entrava no barco. Ele poderia flutuar, cara, ele poderia levitar ali, Rodrigo, e ele poderia pregar levitando, ia ser um negócio muito doido, sobrenatural. Mas ele preferiu usar pessoas que estavam disponíveis para serem usadas por ele. Ele chegou e entrou no barco de Pedro, de Simão Pedro. A Bíblia não diz se ele pediu, a Bíblia diz que ele entrou. E se ele entrou, porque a porta estava aberta, porque ele já bateu naquela porta, aquele coração abriu, ele entrou. Jesus está perguntando, eu posso usar o barco da sua vida? Eu posso usar a sua vida para abençoar a multidão.
Porque não basta estar diante de Jesus, na margem daquele mar, daquele lago. Tem que deixar Jesus entrar no barco. Tem que deixar Jesus entrar no barco. E querido, quando Jesus entra no barco, é Ele quem governa, amém ou não amém? Fala assim, quando Jesus entrou no barco, é Ele quem governa. Ele entrou no barco e falou assim, afasta o barco da margem. Cara, eles estavam lavando rede. Eles estavam ali terminando um dia de trabalho, porque pescador pesca à noite, sim ou não, Rodrigo? Rodrigo também pesca de dia, mas normalmente a grande pesca com rede é feita à noite. E quem pesca à noite não é qualquer um, é alguém que conhece de pesca. E Pedro aqui, ele era profissional de pesca. Junto com o André, junto com o Tiago, junto com o João, esses caras estão nesse contexto aqui. Eles tinham aqui uma comitiva, uma cooperativa de pesca. Só para você entender. E eles estavam ali fazendo o quê? Lavando rede. Tinham terminado a jornada de trabalho. Estavam precisando ir para casa, levar o que tinha pescado ou não tinha pescado, descansar para a noite seguinte. E Jesus falou assim, tu me deixou entrar no barco da tua vida, agora afasta o barco dessa margem. A primeira coisa que Jesus vai fazer, querido, quando começar a entrar no barco da nossa vida, é nos afastar daquilo que é natural. É nos afastar daquilo onde meus pés podem poupar. É me afastar da minha razão. Pisar em solo firme significa, é onde eu me sinto seguro. É a minha razão. Quando eu deixo Jesus entrar no barco da minha vida, Ele fala assim, eu preciso abençoar essa multidão, vou usar o barco da sua vida para isso. Mas não pode ser aqui. Afasta e sai do natural, vem para o sobrenatural. Vem para o ambiente que não foi feito para você estar na razão. É por isso que nós lemos o mesmo Pedro. Jesus é o Senhor mesmo. Manda eu ter contigo. Jesus falou assim, se você não tiver medo, então venha. Venha para onde? Para o ambiente afastado da margem. O Senhor quer tirar você do natural e levar para o sobrenatural. Para começar a usar o barco da sua vida, começar a usar você, Ele precisa tirar você do natural, da onde a sua âncora te prende, da onde a sua razão domina. Ele quer tirar você desse ambiente. Na verdade, se Ele não tirar você desse ambiente, Ele não consegue abençoar a multidão. Ei, quem aqui quer ser canal de bênção para a multidão? Saia da margem da segurança da sua razão e comece a andar por fé e não por vista. Comece a andar no sobrenatural com Jesus. Só que deixa Ele dominar o barco da sua vida. Ele falou assim, afasta o barco da margem, só um pouquinho. Ei, querido, falou assim, no começo é só um pouquinho. Porque para abençoar a multidão, Jesus não precisa de muito. Ele precisa de um barco que se afaste um pouquinho da multidão. Ei, você não entendeu, mas quando você deixar Jesus entrar no seu barco da sua vida de verdade, e deixar Ele afastar, e você ouvir a voz dEle, afastar o barco da margem só um pouquinho, basta um pouquinho, e uma multidão vai começar a ser abençoada. Então se lá na sua casa, na sua família não vai nada bem, as coisas não andam bem, ei, deixa Ele entrar no barco da sua vida e deixa Ele afastar um pouquinho da razão e começa a viver um pouquinho pela fé. Ele vai mudar a história daquele lugar. É só começar a deixar Ele te usar. É só começar a deixar Ele te usar. Não é na razão, é na fé. É afastar da margem, é só um pouquinho, mas deixa Ele entrar no seu barco. Aleluia. E a Bíblia diz aqui então, que Ele entrou, versículo 3, no barco que era de Simão. Jesus pediu que afastasse um pouquinho da praia. Um pouco. Porque para abençoar a multidão basta um pouco. Jesus estava pregando a tarde inteira para uma multidão no monte. No final da tarde, Jesus, havia uma multidão ouvindo a palavra do Senhor. Os discípulos naturalmente preocupados, porque quem anda no natural se preocupa com muitas coisas. Quem anda no sobrenatural não se preocupa com nada. Mas quem anda no natural se preocupa com coisas da terra. Jesus, esse povo está com fome. Esse povo não tem o que comer. A gente não tem dinheiro para comprar, nem se tivesse 200 denários, ou seja, 200 dias de trabalho. Porque um denário é um dia de trabalho. Então pega aí o seu dia de trabalho, custa quanto? Será R$500? Glória a
Aleluia. Seu dia de trabalho vale R$1.000, amém? Recebe aí. É um pouco, é isso, um dia de trabalho seu vale R$1.000. Nem se tivesse 200 dias de trabalho seu que vale R$1.000. Que os discípulos estão falando que é o seguinte, é uma hipérbole, né? Nem se tivesse esse tudo de dinheiro, dava para comprar pão para essa multidão. Manda eles irem embora. Porque discípulo que anda com o pé no chão, querido, se preocupa com as coisas da terra. Manda eles irem comprarem. Aí chega, Jesus falou assim, não, deem vocês a eles de comer. Uma multidão. Não temos nada. Nós não temos nada, porque quando a gente olha com o pé fincado na terra, fincado na razão, nossos olhos são racionais, a lógica começa a dominar a gente e fala assim, cara, a gente não tem nada. A André chega e fala assim, tem um menininho aqui, esse menininho tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Olha só. A razão gritando no coração de um discípulo. Jesus falou assim, não, manda o povo, já tem a provisão, manda o povo sentar então e distribua. Você conhece o texto, querido? Distribuiu para quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, aqueles 2 peixes e 5 pães, ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Porque quando eu deixo Jesus entrar no barco da minha vida, basta afastar um pouquinho da margem, que a bênção que é pequena para mim abençoa a multidão. Jesus entrou no barco de Pedro, afastou um pouquinho e pregou para a multidão, e sarou a multidão, e curou a multidão. Porque para tratar da multidão basta só um pouquinho. Basta você disponibilizar seu coração só um pouquinho. Basta você permitir só um pouquinho. Basta você começar a deixar Jesus te operar em você só um pouquinho. Basta começar a exercitar a sua pequena fé só um pouquinho, e você vai ver o que Deus faz nesse lugar. Não precisa de muito. O profeta Elias falou, não vai chover, sobre a minha palavra não vai chover. Não choveu 3 anos. Depois ele fala para o moço dele, vai lá e vê se vem nuvem. O moço vai a primeira vez, não tem nada, só tem sol de 40 graus de Bangu no nosso coco. Que é lá onde eu moro, o sol é quente. Ô, lugar quente, aquela terra que eu amo, que eu moro, que é Bangu. Volta lá, menino, o menino voltou, não tem nada. Volta lá, menino, o menino foi lá, voltou para você, olha só. Eu vi uma nuvem, que tamanho? Da mão de um homem. Elias falou assim, vai lá e fala para Acabe, vai chover. Se prepara porque vai chover. Porque Deus basta de um pouquinho só para abençoar a nação inteira com chuva. Basta um pouquinho de fé, basta um pouquinho de dedicação, basta um pouquinho de permissão. Basta você liberar a sua vida um pouquinho para Jesus. Deixa Ele entrar no barco da sua vida, e um pouquinho só vai abençoar um povo inteiro. Pode aplaudir o nome do Senhor. Eita Deus. Aí tu tá falando assim, mas poxa pastor, como é que eu vou ser, cadê Maurinho? Canal de bênção, né Maurinho? Se eu estou precisando da mesma bênção. Como é que eu vou ministrar cura se eu preciso de cura? Como é que eu vou ministrar provisão se eu preciso da provisão? Como que eu vou ministrar libertação se eu preciso de libertação? Como que eu vou fazer isso pelo outro se eu estou precisando? A gente fica se perguntando, poxa, mas eu estou aqui na igreja para buscar a minha bênção. O que tem de errado disso? Nada. É lícito. É aprovado pela palavra. Busque e vai encontrar, bater e vai abrir. Tem que buscar. Mas Deus quer nos mostrar que quando a gente permite Ele usar a nossa vida para abençoar a multidão, Ele tem uma multidão de bênçãos para derramar sobre nós. Só que conosco, assim, conosco é diferente. Porque eu não sou multidão, eu sou filho. Com filho é diferente, irmãos. Porque ele continua no texto falando o seguinte, olha só. Versículo 4. Quando ele acabou de falar com a multidão, né? Terminou ali, abençoou a multidão. Ele volta para Pedro. Ele volta para Simão. E quem é Simão? Simão é esse pescador que não pegou nada a noite toda, irmãos. Simão é esse pescador profissional que não conseguiu, com a profissão que tinha, com a técnica que tinha, com o conhecimento que tinha, com o equipamento que tinha, com o barco que tinha, com as redes que tinham, ele e o irmão dele, mais os amigos dele, Tiago e João, não conseguiram pegar nada. Assim, eles não pegaram nada. Então Jesus olha para ele. Eu fico imaginando Jesus ali,
quando entrou no barco de Pedro, e abençoando a multidão, e curando a multidão, e libertando a multidão, e provendo a multidão, Pedro vendo tudo aquilo, e falou assim: bonito isso, né, Jesus? Usa o barco da minha vida para abençoar a multidão, mas olha como é que eu estou. Eu não tenho o recurso que eu vim buscar. A bênção que o Senhor está dando para essa multidão, eu queria só um pouquinho. Se o Senhor me abençoasse um pouquinho com essa bênção que eu estou dando para a multidão, para mim já bastava. Porque o Senhor está usando a minha vida para abençoar a multidão, mas eu preciso da bênção. Quem aqui já pensou assim? Eu também preciso de bênção. Eu também preciso de provisão. Eu também preciso de um monte de coisa que o Senhor está me usando para abençoar outras vidas. Mas e a minha vida? Mas e a minha bênção? Mas e a minha causa? Mas e a minha casa? Mas e o meu chamado? Mas o meu propósito? Mas as minhas dores? Mas as minhas interrogações? Como é que fica, Jesus? Eu deixei você usar a minha vida. Eu deixei tu entrar no barco da minha vida. Tu curou minha sogra, tudo bem. Entrou no barco da minha vida. Eu até comecei a obedecer a sua palavra. Eu saí da razão e comecei a andar por fé. Mas olha só, eu só vejo com isso que eu fiz a bênção na vida do outro. Na minha casa nada. Na minha casa nada. Aí Jesus deve ter pensado assim: sabe de nada, inocente. Ele fala para Pedro: leve o barco para um lugar mais fundo do lago. Para usar a sua vida para abençoar a multidão, basta um pouquinho de fé. Basta um pouquinho de disponibilidade. Agora, para fazer na sua vida o que Ele quer fazer, tem que ir a níveis mais profundos. O Senhor está falando assim: está na hora da gente sair da margem. Está na hora de sair da beirada. Está na hora de sair da água no artelho. Está na hora de ir para lugares mais profundos. Está na hora de ir para lugares e ambientes que a gente nunca pisou. Está na hora de frequentar ambientes nele que a gente nunca foi. Jesus está falando: sai desse nível. Dá para abençoar a multidão, tá bom, mas para abençoar na sua casa, eu tenho algo mais profundo. Então saia da superficialidade. Saia da superfície. O mistério de Deus está guardado no profundo. Os mistérios de Deus são guardados lá no profundo. E lá no profundo Ele nos revela. Comigo e contigo, querido, tem que ser no ambiente de maior profundidade. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: ei, até aqui já deu. A novidade de vida está lá no profundo. Comeu a tua palavra, Jesus. Os mistérios da tua palavra estão nos ambientes mais profundos. As revelações estão quem está habitando lá no profundo. Não é no átrio, não é no lugar santo, é no santo dos santos. É lá que o Senhor revela. Quando o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, era ali que o Senhor revelava a tua palavra para o teu povo. É ali que o Senhor liberava a palavra de ordem. É ali que o Senhor trazia a misericórdia e o perdão. É ali que o Senhor trazia o conserto. É ali que o Senhor trazia a vara e o cajado. Mas era ali que o Senhor trazia, Senhor, a direção. É no lugar mais íntimo, mais profundo, Senhor. Ei, igreja Metodista Teodoro, vamos para níveis mais profundos. Mas pastor, já fiz tanta coisa. Eu já fiz isso. Eu já fiz aquilo. Eu sou isso na igreja. Eu sou aquilo outro na igreja. Já tentamos isso. Já tentamos aquilo. Já tentamos de todas as formas. Porque foi o que Pedro disse. Olha o que Pedro disse. Simão diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, pegamos nada. Às vezes a gente está tão cansado que a gente se satisfaz em ver Deus nos usando para abençoar pessoas. Pelo menos fulano foi abençoado. Pelo menos aquela família foi abençoada. Só que Deus tem coisas maiores para aquele que é canal de bênção. Já fizemos. Quem está falando isso? O profissional de pesca. O especialista do assunto.
Passou a noite toda pescando. E aquela altura eu imagino que já era quase meio-dia. Porque pregador fala assim, né? Devia ser quase meio-dia, querido. Porque olha só, pessoal de manhã lavando rede. Jesus falou para a multidão inteira. E Jesus falava, irmão. Ele não falava pouco, ele falava muito. Já devia ser quase meio-dia. Aí meio-dia, mais ou menos, ele falou assim: agora vamos pescar, Pedro. Para onde? Lá no nível mais profundo. Pedro falou assim: já tentamos de tudo. Mas ele fala assim: mas sob a tua palavra, ou seja, debaixo dessa tua palavra, eu vou obedecer e vou fazer. A palavra vem nos dizendo: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob, debaixo dessa tua palavra, lançarei as redes. Então eles foram para níveis mais profundos. E Jesus falou assim: lança aqui. Eles lançaram a rede. Você sabe a resposta do texto, nós já lemos, você conhece. Eles pegaram tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que as redes começaram a romper. Qual é o mistério aqui? Não basta ser o especialista profissional do assunto. Não basta ter os melhores equipamentos, barcos e redes. Se não tiver debaixo da palavra de Jesus, não adianta, não vai resolver nada. Se não estiver debaixo de uma palavra de autoridade vindo do céu, nada na sua vida se resolve. Mas quando você resolve andar debaixo da palavra do Senhor, que é liberada nesse altar, que é através da palavra do Senhor, as coisas que antes não aconteciam vão começar a acontecer das maneiras mais improváveis. Ele lançou a rede, veio tanto peixe, que as redes pareciam que ia romper, pareciam que ia arrebentar, pareciam que eles não iam aguentar. E o que eles fizeram? Versículo 7. Fizeram sinais aos companheiros, os companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Olha o que Jesus está falando assim: sabe aqueles que estavam contigo a noite inteira pescando e não pegaram nada? Sabe aqueles que sempre estão com você na hora boa, na hora ruim? Eles podem nem ter me permitido entrar em suas casas ainda, porque eu não entrei no barco deles, que era de Tiago e João. Eu entrei no barco de Pedro e de André. Eu entrei no seu barco, Pedro. Mas sabe aqueles que são seus companheiros, que sempre estão contigo no bom e no ruim, na alegria e na tristeza? Sabe aqueles que são os companheiros de fé? Então, a bênção que você vai receber tem que ser compartilhada com eles. Mas eles não vão receber a bênção lá na margem. Chama eles para onde você está. Sabe o que é isso? Discipulado. Fala assim: ei, eu tenho uma bênção para compartilhar contigo, mas para você receber, não pode ser aí, tem que ser aqui. Tem que ser aqui, tem que ser no nível que eu estou. Qual é o nível? O nível que Jesus me trouxe. A bênção que eu tenho para compartilhar, ela se dará quando você chegar comigo no nível que eu estou. É por isso que eu falo para os líderes: líder não fala vai, líder fala vem, porque vem para onde eu já estou. Pedro falou assim: venham, porque eu tenho tanta bênção que se eu não compartilhar eu vou naufragar. Irmãos, vai ser tanta coisa na sua vida que Deus vai dar. Se você não compartilhar, você vai morrer. Isso nos ensina que quando a bênção chega eu não posso ser egoísta, porque se eu for egoísta eu vou perder a bênção e vou perder o propósito. Eu não posso me esquecer daqueles que caminharam comigo. Eu não posso esquecer que agora eu sou crente. Não posso me esquecer daqueles que são meus amigos, daqueles que labutam comigo, daqueles que sempre partilharam comigo. Porque teve dia com certeza que João e Tiago pegaram mais peixe que Pedro e André, e compartilharam do peixe. Eles tinham cooperativa de pesca, e na cooperativa junta tudo e divide igual. Ei, querido, quem é que você está chamando para o nível de bênção que você está recebendo? Com quem você está compartilhando as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida? Quem é que você está discipulando? Quem é que você está tirando lá da razão, da rua, do mundo, das trevas, e trazendo para o nível de intimidade que você está com Jesus? Quem é essa pessoa? Chama ela para compartilhar a bênção, porque senão você vai naufragar, você vai morrer, seu ministério vai parar. Aqueles que recebem a bênção provindo do ministério e não a compartilham, morrem. O barco naufraga, a rede rompe. E quando a rede rompe, se a rede rompesse, o que aconteceria? Rodrigo, rompeu a rede, o peixe volta para o mar, querido. Não deixe, não perca a bênção que Deus te deu se perder porque a sua rede está rompendo. Peça ajuda.
Leve para, olha só, porque quando você pede ajuda para compartilhar a bênção, as pessoas que estão à margem vêm para o nível que você está. Você precisa entender isso, ser discipulado. Lá na sua célula você está cuidando de quem? Lá na sua célula você é trabalhador ou você dá trabalho? Na sua célula tem mais crente ou mais não crente? Porque os crentes a gente entende que está no nível da bênção. O não crente está lá na margem, onde estava Pedro quando Jesus entrou no barco. Quem está tirando de lá e trazendo para cá? Amém ou não amém? Fizeram o sinal para eles, eles foram então encher os 2 barcos. E os 2 barcos quase afundaram, mas chegaram de volta. Aleluia. Versículo 8, quando Pedro vê aquilo tudo, depois chegou na margem de novo com os barcos cheios, ele vira para Jesus, se ajoelha diante do Senhor, fala: vendo isso, Simão Pedro, versículo 8, prostrou-se aos pés de Jesus dizendo: Senhor, afaste-se de mim porque eu sou pecador. Ou seja, Jesus, se afaste de mim porque eu não mereço, eu sou pecador, eu não mereço essa bênção, eu não mereço sua provisão, eu não mereço seu cuidado, eu não mereço seu uso da minha vida. Sabe o que ele quer dizer? Ele está certo. Nós não merecemos a bênção. Nós não merecemos que Jesus nos use. Nós não merecemos que Jesus entre na nossa vida, no barco da nossa vida, e nos use para abençoar pessoas e nos dê bênção também. Mas tudo que Ele faz não é por merecimento, querido, é pelo favor que eu não mereço, chamado graça. E isso tem que estar muito claro na nossa vida. Se você é um homem abençoado, se você é uma mulher abençoada, não é porque você merece, é porque Jesus trouxe graça sobre a sua vida. É favor de Deus. Tenho recebido muitos tapinhas nas costas. Poxa, estou vendo lá, que palavra, pá. E eu comecei a orar ao Senhor: Senhor, o que eu faço, o que eu falo? Preciso entender. E o Senhor falou: quando te falarem isso, você fala assim: isso é favor de Deus. Não tem nada a ver com você, Ricardo. Tem a ver com o céu. Tem a ver com Jesus. O que Deus quer fazer através da sua vida não tem a ver com você, tem a ver com Ele. O que Deus tem te dado de bênção, quer te derramar de bênção, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. E Pedro falou: eu não sou digno, afaste-se de mim porque eu sou um pecador. Por quê? Porque o versículo 9 fala assim: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Eles nunca tinham pego tanto peixe numa jogada de rede, Anderson. Eles tinham pescado a noite inteira lá. Sabe o que é a noite inteira? E não pegar nada. E quando foi debaixo da autoridade da palavra, quase que afundaram 2 barcos. Irmãos, nós temos muita pescaria para fazer aqui. Muito peixe para pescar aqui. Só que temos que estar debaixo da autoridade dessa palavra. Não dá para a gente tentar fazer ao nosso modo, do nosso jeito. Temos que fazer debaixo da autoridade da palavra. Amém ou não amém? Versículo 10 fala: bem como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também falaram a mesma coisa. Jesus olhou para eles e falou assim: não tenham medo. Se você quer andar com Jesus, você não pode ter medo. Fala assim: para andar com Jesus, não devo ter medo. Eu preciso ter fé. E fé, querido, é pisar na água sem medo de afundar. É não ter medo de abrir mão daquilo que Ele deu e ir adiante segui-lo. E a fé, ela é concorrente da razão, e a razão contra a fé. E eu falava, acho que outro dia em algum lugar, a gente quer explicação para muitas coisas. A gente quer respostas para muitas coisas, porque nós somos seres racionais, segundo a ciência. A razão nos governa, nos domina. A gente se sente em paz quando tem resposta para cada uma das perguntas. Só que para andar com Jesus não tem resposta para a pergunta, tem fé.
E Jesus faz muitas coisas que a gente não consegue responder agora. Ele disse para Pedro: não lava pés. Pedro, o que eu faço agora você não entende, vai entender depois. Ou seja, a fé significa: eu posso não estar entendendo, mas eu vou debaixo da autoridade dessa palavra, porque é nela que eu creio. Não tenha medo. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: não tenha medo. Quando o teu líder de célula falou assim: ora, não tenha medo, ora. Quando o teu líder de célula falou assim: traga o estudo, não tenha medo, traga o estudo. Quando o líder de célula falou assim: sai daqui da célula com essas 3 pessoas e abre uma célula lá na sua casa, vai e abre, não tenha medo. Não tenha medo. Versículo 11: arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Aqui é o mistério. O que eles tinham acabado de fazer aqui, gente? Acabaram de ter feito a maior pesca da vida da profissão deles. Eles tinham pescado de maneira como nunca tinham pescado antes. Essa pesca renderia para eles recursos financeiros como eles nunca tinham conseguido antes. O que Jesus está fazendo? Jesus está falando assim: se for da minha vontade fazer prover na sua vida financeiramente através do seu trabalho, eu faço acontecer. Porque para mim, Jesus está dizendo para eles: não há nada impossível. Eu posso fazer você crescer, eu posso fazer você prosperar, eu posso fazer você se tornar um homem grande. Deus está falando assim: eu posso fazer você, mulher, se tornar uma mulher grande na terra, um homem grande na terra e para a terra. Mas Jesus falou assim: está vendo isso que eu fiz? Agora deixa tudo e me segue. Deixa tudo e me segue. Abandona a riqueza que eu lhe propus. Se eu quiser fazer, eu posso fazer. Mas isso aqui que eu falei, que eu fiz para vocês verem que eu posso fazer. Mas eu não quero que vocês pesquem mais peixes. Eu quero que vocês pesquem gente. Então abandona isso e começa a me seguir. E o desafio está de pé. Está na hora de abandonar coisas que nos atrapalham de fazer mais para Jesus. Está na hora de deixar para trás aquilo que é impeditivo para o cumprimento do nosso propósito. Está na hora de abandonar as coisas que não levam a gente para cumprir o chamado de pescar pessoas, de cuidar de gente para Jesus. Porque se Ele quisesse que a gente ficasse só com a provisão do nosso trabalho que Ele traz como bênção, Ele não precisava ter levado Pedro, João, Tiago e André com Ele. O que Ele está falando assim: eu posso fazer sozinho, mas eu não quero, eu quero fazer com vocês. Eu quero fazer com vocês. Essa semana Nanda teve uma visão. Que nesse altar tinham muitas varas de pesca. Muitas varas de pesca. Todas elas prontinhas assim, ó. Prontinhas, muitas varas de pesca. E hoje pela manhã Deus confirmou para ela, mostrou para ela: as varas de pesca estão no altar. Altar é lugar de autoridade, querido. Altar é o lugar da palavra liberada com autoridade. E tem muitas varas de pesca aqui. O que está faltando são pescadores. Se você se habilita a ser um desses pescadores, sai daí e vem para esse altar que eu vou orar com você. Vem buscar seu instrumento de autoridade no altar do Senhor. Venha buscar seu instrumento de autoridade no altar do Senhor. É com aquilo que Deus nos dá que nós pescamos. Eu sei que você tem necessidade, Deus também sabe. Eu sei que você precisa de cura, Deus também sabe. Mas isso é muito pequeno diante do que Deus quer fazer através de você. Ele vai te dar a bênção, Ele vai te dar a provisão, mas Ele vai te dar para mostrar para você que Ele pode fazer. Mas o que Ele quer fazer é maior do que você precisa. O que Ele quer fazer através de você é muito maior do que aquilo que você precisa, daquilo que você acha que tem necessidade. O Senhor quer que você seja um missionário dele nessa terra, querido.
Ei, minha amada, o Senhor quer que você seja uma missionária dele nessa terra. Nós estamos sendo desafiados por Deus nesses tempos, nesses dias agora, a irmos para outros níveis nele, de trabalho, de intimidade, de entendimento, para cumprir o propósito, abrindo mão daquilo que nos impede de cumprir, sabe? Eu tenho ficado muito confrontado com essa palavra, vocês sabem disso. Eu tenho ficado muito confrontado com essa palavra, porque há coisas na minha vida que me impedem de fazer mais pelo reino. E o Senhor está falando assim: ei, está na hora de abandonar, está na hora de deixar toda essa provisão que eu te dei. Eu posso te dar se eu quiser, mas o que eu tenho é maior. Abandone e vai pescar pessoas. E o Senhor te chama para esse propósito. Pastor, é minha necessidade. Basta Ele estar no barco da sua vida. Basta você obedecer à voz dEle, que na hora certa Ele vai fazer como fez para Simão. Do barco de Simão Ele abençoou uma multidão. E nesse mesmo barco de Simão Ele mostrou para Simão: Simão, esse barco não é capaz de suportar tudo que eu tenho para você. Por isso que o barco ia afundar, Rodrigo. Porque o que eu tenho para você, Simão, é maior que a sua necessidade. O Senhor está falando o seguinte, querida: para de olhar para dentro, começa a olhar para fora. O Senhor sabe da sua necessidade, mas lá fora tem pessoas que não têm esses pães, esses peixes que você já tem. O Senhor quer que você entenda que a autoridade que Ele te deu pode fazer com uma nuvem do tamanho da mão de um homem, fazer chover e abençoar a nação. Ele quer que você entenda que os 5 pães e 2 peixes que Ele tem te dado, Ele pode usar para alimentar uma multidão. Ele quer falar para você que Ele pode encher o barco da sua vida de provisão financeira, mas isso não é nada comparado àquilo que de fato Ele quer para você. Quer que você busque, pesque, cuide, discipule pessoas, leve ao batismo, faça delas discípulos do Senhor e vai povoando a terra com homens e mulheres do céu. Vai resgatando da terra pessoas perdidas e vai lavando, e vai remindo pela ação do Espírito Santo essas pessoas e fazendo os colaboradores contigo, porque sozinho você não vai conseguir. Pedro e André tiveram que chamar Tiago e João. Vai ter que chamar mais gente, vai ter que chamar mais pessoas. Ei, querido, olha para mim. O que o Senhor fez aqui na IMED só deu para fazer isso até agora porque só tem a gente, mas Ele quer fazer algo maior. Para fazer algo maior tem que ter mais pessoas. Temos que buscar pessoas para nos ajudar. Eu não consigo mais fazer sozinho e você também não. Precisamos chamar: ei, venha, eu tenho bênção para compartilhar com você. Venha para o meu nível, venha para o ambiente que Jesus me trouxe. Venha para esse nível de ambiente de profundidade. Só assim cumpriremos o nosso chamado. Eu tenho orado ao Senhor: eu quero que você perca o sono todas as noites, preocupado de não ter pregado o Evangelho para alguém. Eu quero que você se incomode na sua célula, de chegar na sua célula, só ver crente sentado naquela célula. Eu quero que Deus gere uma inconformidade santa no seu coração, ao ponto que você vai falar assim: pastor, me libera, eu não fiz escola de líderes, mas eu preciso abrir uma célula, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, pastor. Eu preciso fazer algo diferente, senão minha rede vai romper, senão meu barco vai afundar. Eu preciso buscar pessoas perdidas. Gera, Espírito Santo, essa inconformidade. Ela precisa ser maior que a nossa necessidade. Ela precisa ser maior que o meu ego. Ela precisa ser maior do que o meu eu, que os meus problemas. Ela precisa ser maior, tem que transcender o meu entendimento. Eu não quero mais ficar só à margem, sendo canal de bênção. Eu quero ir para um lugar mais profundo, buscar os grandes peixes, buscar a multidão perdida. Eu quero, Senhor. Eu quero, e a tua igreja quer, e nós estamos aqui porque nós não estamos mais conformados. Deus, há um grande desafio na frente. Há um desafio, Senhor, que só o Senhor pode nos ajudar a romper. Mas o Deus que eu sirvo, que é o Senhor, fez o povo passar pelo mar de Pai com um pé seco.
O Senhor proveu pão no deserto. O Senhor proveu cordonize no deserto. O Senhor proveu água no deserto. Ali onde o olho natural olhava e não tinha razão para acontecer, não tinha forma de acontecer, o Senhor fez acontecer, porque o Senhor age no improvável, o Senhor age através do impossível. Por isso esse é o milagre, e nós cremos no seu milagre aqui. Nós sabemos, nós temos experimentado de tudo que o Senhor já fez aqui em Deodoro, de tudo que o Senhor já fez aqui na família IMED, dessa família que o Senhor nos reuniu, onde o Senhor nos congregou, onde o Senhor tem nos abençoado. Mas temos um grande desafio, e nós queremos ir juntos, Senhor. Ah, Deus, que cada um e cada um aqui pega essas varas que estão no altar, preparadas pelo Senhor, para lançar no mar, e puxar esses peixes, e buscar esses peixes, e encher o barco, abençoar pessoas, convidar e levar outras pessoas ao mesmo nível de intimidade contigo, para fazer a mesma coisa. Deus, em nome de Jesus, gera essa inconformidade santa que nos impulsiona a andar no sobrenatural, que nos faz romper a barreira do medo. Pedro rompeu a barreira do medo, Senhor, quando ouviu a tua palavra. Ele falou: sobre a tua palavra, debaixo da autoridade da tua palavra eu vou lançar a rede. Ele falou: debaixo da tua palavra eu vou andar sobre as águas. Ei, eu quero usar a autoridade da tua palavra. Eu preciso andar sobre as águas. Eu preciso ir em lugares mais profundos. Eu preciso lançar a rede no lugar, no momento e no tempo improvável, para o Senhor fazer acontecer. Em nome de Jesus. Ei, então nesse altar nós temos varas de pesca. Pegue a sua, vai. Pegue a sua vara de pesca. Pegue a sua vara. Pegue, toma posse dela. Toma posse dela. Veio do céu, está no altar para você pescar. E quando você lançar no mar, você não vai ver o peixe, mas você vai sentir quando ele fisgar. Ele vai te dar um sinal, ele vai chacoalhar, ele vai mostrar, e você vai puxar e vai trazer os peixes para o barco. Você vai lançar em momentos menos prováveis, em ambientes menos prováveis, e o Senhor vai fazer o peixe fisgar. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Olha para mim. Mais uma vez, igreja. Deus sabe da sua necessidade. Imagina comigo Pedro, precisando de peixe para pagar as contas. E o barco dele estava sendo usado por Jesus. Ele não podia fazer mais nada. Aliás, ele tinha tentado a noite toda e não tinha conseguido. Mas é assim, ainda assim ele permitiu. Imagina assim, Pedro olhando para Jesus, olhando para a multidão, e tipo assim: e eu? E lá em casa? E na minha família? E meus filhos? E minha esposa? E o meu esposo? Acontece com todo mundo, não acontece comigo. Me usa para todo mundo, mas não me usa para mim mesmo. E Jesus está ali fazendo, mas chega uma hora que Jesus vira para Pedro e diz assim: agora chegou a tua vez. E para você é maior, mas para isso tem que ir em outros níveis. Vamos sair da margem. Vamos sair da margem. Estejam atentos, o Senhor vai liberar direcionamentos desse altar. E nós vamos ter que abandonar a razão de fato. Tu vai falar assim: é impossível. A razão vai dizer: é impossível. A razão vai dizer: é impossível. Mas a fé vai falar: vamos para outros níveis. A provisão está lá. Aqui não vai acontecer, a provisão está lá. Vamos buscar, porque Ele vai trazer.
Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sela essa palavra no nosso coração. Com ela faça a renovação do nosso entendimento. Que mudemos de postura, que não nos contentemos mais em ficar na beirinha do mar, na beirinha do lago, sendo canal de bênção para a multidão, enquanto o Senhor tem uma multidão de peixes para pescarmos, e debaixo da tua palavra nós vamos a níveis mais profundos e lançaremos as redes. O recurso vai vir, as pessoas virão. Olha para mim, Pedro e André, a rede deles quase rompeu. Eles tiveram que chamar pessoas para ajudar. Veio outro barco, Tiago e João. Deus tem uma obra muito grande para fazer nesse lugar, através dessa igreja, das nossas vidas. Mas só com a gente não dá. Então nós temos que ir a níveis mais profundos para trazer mais colaboradores para nos ajudar. Você está entendendo isso? Tem que ter mais gente para essa obra. Para o propósito completo de Deus nesse lugar, tem que ter mais gente para essa obra. Só que essas mais gente, essas pessoas que precisam vir, virão quando você for para níveis mais profundos debaixo da palavra. Eu creio no Deus que eu sirvo. Você vai ficar desesperado pedindo ajuda. Vem me ajudar que minha rede está rompendo. Vem me ajudar que minha rede está rompendo. É tanta bênção que eu não consigo conter. E quando chegar à margem, Jesus já fala assim: você quer ficar com a bênção ou quer seguir o abençoador? É esse o mistério de Deus para nós. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Sela, Jesus, na vida dos meus irmãos e irmãs, na vida da tua igreja. O propósito é enorme, é maior do que sozinho nós podemos suportar. É por isso que eu estou chamando: venham comigo, me ajude. E a gente vai buscar mais pessoas para nos ajudar. E o teu propósito vai se cumprir nesse lugar. Eu abençoo a tua igreja e louvo o teu nome, Jesus Cristo. Receba o nosso aplauso em honra e glória ao Senhor. Aleluia! 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 Louvado seja o nome do Senhor! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia.